Olá, começa agora o Jornal Panorama, sua fonte de informações sobre o que acontece na Assembleia Legislativa. E nesta edição você vai ver em destaque: plenário aprova crédito especial para a Secretaria de Justiça. Deputados vão acompanhar a implementação do Plano Estadual de Educação. Parlamentar critica atraso nas obras da Avenida Leitão da Silva. Na última sessão ordinária da semana, deputados aprovam o regime de urgência para a proposta do governo. O plenário também votou o crédito especial para a reestruturação do sistema penitenciário do Estado. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo que autoriza a abertura de crédito para a Sejus, Secretaria Estadual da Justiça. O crédito é no valor de R$ 34.500.000 e os recursos são do Programa de Trabalho do Fundo Penitenciário. De acordo com a justificativa da matéria, esse valor será destinado para uma reestruturação do sistema penitenciário capixaba, incluindo construção e reforma de unidades prisionais. A previsão de utilização dos recursos que foram adicionados ao orçamento desse ano em crédito especial para a Sejus é na construção de novas unidades prisionais, uma vez que nós temos um déficit pequeno, mas um déficit de vagas no sistema prisional do Estado do Espírito Santo. Os deputados também aprovaram a tramitação em regime de urgência para um projeto de lei do governo que cria o Fundesul, o Fundo de Desenvolvimento Econômico Regional do Sul do Estado. Os recursos desse fundo serão destinados para programas de apoio a micro, pequenas e grandes empresas de diversos setores, como indústria, comércio e serviços. Com a tramitação em regime de urgência aprovada pelo plenário, o projeto de lei já entra na pauta de votação da próxima sessão ordinária. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Legislativo Capixaba vai acompanhar a implementação das metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação. A Comissão de Educação estabeleceu um cronograma de acompanhamento do Plano Estadual da área. O colegiado ouviu representantes da SEDU e do Instituto Jones dos Santos Neves sobre o plano, composto por 20 metas que devem ser atingidas até 2025. Entre outras ações, as metas são relativas à universalização e à ampliação da educação infantil e dos ensinos fundamental, médio, superior e técnico. Elas têm por objetivo desenvolver a educação no Brasil, educação capixaba, educação nos municípios, de maneira a atender plenamente os cidadãos, que dessa educação, aí no caso a gente puxa para a gente essa educação pública dos cidadãos que dela necessitam. Foi estabelecido em lei, em 2015, é um plano decenal de educação, ele tem uma validade por 10 anos e ele pode e ele deve ser revisto. Muitas metas podem ser atingidas anteriormente ao estabelecido. A comissão pretende debater individualmente as 20 metas. A cada mês será avaliado com os principais segmentos envolvidos um ponto específico. O cronograma será iniciado em 21 de junho, a partir da meta 2, que trata da universalização do ensino fundamental. No serviço público, por muitas vezes, a gente tem a sensação de que o plano é feito e não é acompanhado, de que ele vai para a gaveta e a gente só olha o plano quando acaba o prazo e aí a gente vai ver se conseguiu ou não, pelo acaso, atingir as metas que estavam estabelecidas no plano. Então aqui o nosso propósito é fazer da Assembleia Legislativa um canal de acompanhamento para que a gente dê voz a quem costumeiramente não tem voz no acompanhamento do plano e que a gente acompanhe a meta já cumprida. Nós precisamos revisar quais metas que nós precisamos de uma atuação mais forte do governo ou de algum município ou de alguma entidade, onde que a gente precisa estabelecer parcerias mais firmes para que a gente avance para o cumprimento da meta, porque na velocidade que nós estamos a gente não consegue. Então, para a Assembleia participar nesse acompanhamento de perceber quais são as nossas dificuldades, quais são os caminhos que nós poderíamos percorrer. O Plano Estadual de Educação foi aprovado na Assembleia em 2015.
O governo destaca que a parceria da casa no monitoramento das metas auxilia no alcance de resultados. Quanto mais parceiros, quanto mais colaboradores e entendendo a Assembleia Legislativa, né, como o ambiente apropriado para isso, eu não tenho dúvida que o estabelecimento desse monitoramento venha contribuir. É mais uma importante iniciativa da comissão presidida pelo deputado Rodrigo Coelho, né, a Comissão de Educação da Assembleia é sempre muito parceira da educação capixaba. Né? E ela nessa reunião da comissão dá mostras, e essa iniciativa ainda dá mostras, mais uma vez, da importância de estabelecimento dessa parceria entre o Legislativo e o Executivo, com vistas a melhorar sempre, e no nosso caso, a educação pública. Ações educativas para evitar problemas de saúde. Essa é a proposta da parlamentar Luzia Toledo. Ela sugere que o Executivo institua nas escolas públicas estaduais aulas sobre os danos à saúde provocados pelo cigarro, por álcool e drogas. Sempre fiz indicação para que os professores pudessem, o corpo técnico das escolas, pudesse de uma forma transversal colocar algumas matérias que às vezes não estão arroladas no calendário. Por exemplo, essa indicação, trabalhar a questão da saúde, a prevenção à saúde. Como que você trabalha a prevenção à saúde? O álcool. É a primeira entrada das drogas, é o álcool. Então, esse dia é uma aula semanal apenas, né? Todos os professores de forma transversal falariam sobre o álcool, falariam sobre o cigarro, falariam sobre as drogas, enfim, é exatamente isso, é mostrar, porque quando você fala com a criança, quando você fala com o jovem, ele guarda mais, ele leva para casa, ele conversa com os pais, ele, na hora que vê um pai bebendo, além do que deve, fala assim, olha, minha professora falou que o álcool é a primeira droga, é o álcool, o senhor está fumando? Olha quantas pessoas que estão morrendo com câncer porque fumaram demais, né, e tal, efizema pulmonar e tal. É isso que nós queremos que a escola seja uma escola ativa, viva, atrativa e que os alunos levem para casa uma mensagem como essa. Já o deputado Sérgio Majeski quer instituir um período de conscientização sobre a gravidade do trabalho infantil. A proposta é criar o Junho Vermelho, um mês dedicado ao debate e a ações para erradicar o problema no estado. O problema do trabalho infantil no Brasil, apesar de ter se reduzido nos últimos anos, mas ainda é um problema grave, que precisa ainda de uma conscientização maior, tanto da sociedade quanto das instituições. Eu acho que talvez mais das instituições até do que da sociedade. Então, é uma forma de a gente criar um período específico do ano para fazer trabalhos de conscientização, de informação, enfim, de educação mesmo sobre o tema, porque a gente continua tendo o problema de crianças sendo afastadas da escola por causa do trabalho, ou então crianças que são prejudicadas em seus estudos por causa do trabalho, da exploração do trabalho infantil propriamente dito. Então, criar esse espaço, né, em um período do ano específico para esse tema, creio que seja fundamental, porque chega da gente continuar com aquele discurso de que a juventude é o futuro da nação, de que as crianças são o futuro da nação e não fazer nada de prática em relação a isso. Então, assim, está todo mundo farto de discurso, né? Então nós precisamos criar mecanismos que nos levem a uma prática efetiva e que venha a erradicar definitivamente o trabalho infantil no Brasil e no Espírito Santo. O atraso nas obras da Leitão da Silva, uma das principais avenidas da capital capixaba, repercutiu no Legislativo. O deputado da Vitória vai enviar requerimento de informação ao governo do estado. O parlamentar quer saber os motivos da demora e do aumento no valor da obra. As obras da Avenida Leitão da Silva é uma pergunta que todo capixaba quer que seja respondida. Como que uma perspectiva de uma obra que começou há 3 anos e meio, que tinha a previsão de término para 2014, nós estamos em 2017 e ainda solicitam mais 1 ano e meio para a conclusão dessas obras. É uma resposta que o cidadão
capixaba, principalmente que mora na Grande Vitória e que necessita de passar por aquela região, os comerciantes da região, os moradores, as pessoas já não aguentam mais tanto sofrimento, sabe? Quem tinha o seu comércio, quem tinha a sua empresa naquela região, já estando com tanta dificuldade financeira, que muitas já fecharam, é só passar lá para que o cidadão possa observar. Também muitos empregos foram perdidos, né? E a economia da nossa região a cada dia se fragiliza mais. Mas isso ainda não é o pior. O pior é uma obra que estava prevista para um determinado valor, agora ela está sendo orçada com aditivos que vão chegar a aproximadamente 120 milhões, o dobro do valor orçado. Então isso precisa ser pesquisado. Nós vamos fazer um requerimento de informação aqui na casa, porque os dias de hoje não dá mais para o cidadão pagar o seu imposto e ter dúvida do dinheiro que vai ser aplicado para melhorar a sua qualidade de vida. E uma obra, ela não pode ter erros tão gritantes como nós tivemos nesse, principalmente sobre o cálculo, né, de um projeto executivo que traz sua planilha de custo e daria a oportunidade do cidadão acompanhar para saber realmente para onde está indo o seu dinheiro de imposto. Então isso é uma irresponsabilidade, o governo do estado é o responsável por essa obra, mas o cidadão capixaba que tem o direito de poder saber sobre isso. Já o deputado José Esmeraldo reclama das dificuldades vividas pelos alunos do bairro Morrinhos, na região de Cariacica-Sede. Segundo o parlamentar, os estudantes não têm transporte escolar. Eu estive no Templo Batista, lá em Morrinhos, por 2 vezes consecutivas. A primeira vez eu fui só para ouvir os moradores. Na segunda vez que estive lá, uma semana após, eu estive juntamente com a superintendente de Educação do Estado, a mando do secretário de Educação, doutor Haroldo. Lá estivemos e a reivindicação dessas famílias é que as crianças de Morrinhos, né, elas estão indo a pé desde de Morrinhos até o Colégio Augusto Luciano, Colégio São João Batista e o colégio lá em Porto Cariacica, que é o Grupo Escolar Eulália Moreira. É inadmissível que crianças, né, andem com uma distância tão grande, uma vez que na outra parte eles vão de ônibus. Então a reivindicação das mães, e no qual eu assino embaixo, é que o ônibus, da mesma forma que ele faz, que ele leva uma parcela das crianças para esses colégios, a outra parte também lá de Morrinhos, que Morrinhos seja contemplado da mesma forma que os outros bairros foram contemplados. Ou seja, o secretário de Educação, né, do Estado coloca ônibus ali para que as crianças que estudam no Augusto Luciano, no Colégio São João Batista e no Grupo Escolar Eulália Moreira, que elas também tenham essa condução. É inadmissível a criançada, e são muitas e muitas crianças, né, elas irem a pé, na chuva muitas vezes, no sol, riscadas ser atropeladas, né, e a mãe tem que ir junto, né, muitas vezes até deixa de trabalhar porque quer dar segurança ao seu filho. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com as notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada a você que nos acompanha pela TV Alice, seu canal cidadão.